Estamos de volta com o nosso TVC Entrevista para falar de cultura, porque a Caixa Cultura Brasília está recebendo uma aclamada obra teatral que foi vencedora dos principais prêmios do Teatro Nacional, incluindo o Prêmio Shell e Prêmio APTR de Melhor Direção e Melhor Cenário. Eu estou falando do espetáculo Nastácia, e para falar sobre ele, ninguém melhor do que ela, que é a atriz da peça. Flávia Pirano está conosco nesta tarde. Seja muito bem-vinda, Flávia. Muito obrigada, Rafa, muito obrigada. Uma honra para nós tê-la aqui, tá? É um prazer enorme estar aqui para falar de Nastácia, então. E como foi para você, Flávia, dar vida a essa personagem, né? Que é intensa, é trágica e conta aí essa história através de muitas camadas que a gente vai falar logo mais. Nossa, é até difícil assim explicar. Tamanha é um conjunto enorme de sentimentos e sensações esse encontro com Nastácia, porque é uma mulher muito forte que me ensina muito a gritar, a lutar, né, pela sua dignidade, pelo seu direito à vida, simplesmente. Nastácia, ela é uma mulher que sofreu abusos desde pré-adolescente, né, na infância, e tem toda uma história, né, dessa tragédia que é a violência contra a mulher, e ela acaba uma vítima de feminicídio. E é uma história do século XIX e que a gente, infelizmente, está até hoje tendo que gritar, tendo que lutar pelo simples direito à vida, dentre outros, né? Até me arrepio para falar sobre isso. Quando você falou, é uma peça do século XIX e eu trago, né, a memória e trago ao tema aqui justamente essa atualidade, assim, dessa pauta, sabe? Infelizmente, a gente, desde o século XIX, vivendo e revivendo, né, todas essas tragédias, e justamente por isso que, na primeira pergunta, eu disse que se tratavam de muitas dores e muitas camadas, porque aborda diretamente a violência doméstica, né? E o que nós pautamos, infelizmente, quase que diariamente, corriqueiramente aqui no jornal. Então, isso dialoga com a realidade de muitas mulheres hoje. E como você elaborou isso de maneira que não ficasse também, como que eu posso dizer, exagerado, Sim. Caricato, né? Apresentando, apesar de ser um drama, não deixa de ser um drama, mas como que você deu o tom, Flávia? Sim. É uma peça contemporânea, né? A gente tem essa mistura, tem muitas misturas no Nastácia. Ela é um clássico de Dostoiévski, com uma linguagem contemporânea, exatamente porque a gente está falando de histórias dos dias atuais. E esse tom, a peça, ela tem um lugar bastante humano. Acho que a gente sempre buscou esse lugar no chão, exatamente porque a gente está aqui agora falando de mim, falando de você, das nossas famílias, das nossas amigas, das nossas vizinhas, das nossas colegas de trabalho. Então somos nós. E isso, o que é muito impactante para mim como atriz nesse trabalho, eu vou falando também, eu vou me arrepiando, porque é muito forte, né? E é um trabalho que eu tenho muita... eu estou narrando, contando ela. Então, é isso de dar voz a essa mulher para contar a própria história, porque ela não é a protagonista. Ela é a heroína, mas, né, da obra do Dostoiévski, o idiota, é o príncipe Mishkin. Mas aqui a gente coloca foco, o olhar para a história da Nastácia, que é essa história... tão forte e trágica, e ao mesmo tempo maravilhosa, porque você vê ali essa luta feminina, né, que nos encoraja. Mas então a gente teve essa preocupação do trabalho dele estar num lugar muito humano, onde eu vou estar ali contando essa história para você, que está ali na plateia, e esse encontro ele é muito forte, porque eu conto essa história olhando nos olhos, literalmente, de forma muito próxima, de muitas mulheres que estão na plateia, e a gente se fala, a gente aperta a mão uma da outra pelo olhar, porque a gente se reconhece, e eu sei quando eu estou falando com uma mulher que sofreu abuso ou que está sofrendo abuso. Então é fortíssimo, sabe? Assim, é um diálogo, é um encontro mesmo para que a gente consiga volumar esse nosso grito de chega, né?
É verdade. E enquanto você fala, nós também vamos vendo algumas imagens, né, do espetáculo, tudo muito bonito, né? A estética ficou lindíssima. Eu acho que vai muito de acordo com o texto. E você, inclusive, é uma das idealizadoras, né, Flávia, dessa peça, desse espetáculo. Reúne também outros nomes aqui, outros grandes nomes, né, que você pode, inclusive, citar. Mas, além disso, você também elabora, depois da peça, uma oficina. Sim, eu sou idealizadora do projeto, né? Quando eu vi a Anastácia, eu a conheci no teatro, depois que eu fui ler o livro, O Idiota, então, e depois trouxe ela de volta para o teatro. Eu conheci e fiquei arrebatada por essa mulher, por essa história, e aí eu idealizei o projeto de fazer uma peça contando a história dela, e aí vieram as parcerias de artistas maravilhosos, né? Em primeiro lugar, a Miwa, que já é uma parceira que eu tenho há bastante tempo no teatro, desde que eu comecei no teatro, ela está sempre nas peças de alguma forma que eu trabalhei. E então a Miwa Yanagisawa, que é a diretora, e Pedro Brisso, né? A Miwa convidou o Pedro Brisso para fazer essa dramaturgia contemporânea, essa adaptação da obra. E a partir daí foi assim, esse Dream Team, porque o Ronaldo Fraga, que é essa beleza toda que vocês estão vendo aí, a estética da peça é muito bonita mesmo, por isso que a gente tem 2 dias na semana, 2 horários todos os dias, 11 e 15 da tarde, 11 da manhã, 15 da tarde, 11 e 15, que as pessoas podem visitar o cenário para ver de perto, e dentro dessa instalação, aí a gente tem então essa instalação artística que a gente chama, que serve de cenário para a peça, que é do Ronaldo Fraga, né? Esse multiartista mineiro maravilhoso, o figurino é dele, o cenário é dele. Importantíssimo você falar, que eu já ia citar aqui também, Sim, porque ficou maravilhoso. Maravilhoso, né? Ele foi indicado também em todos os prêmios, o Miwa ganhou o prêmio Shell e o prêmio PTR, ele ganhou o prêmio PTR com o cenário, e ainda tem Cal Guimarães, que é cineasta também, maravilhoso, que veio fazer a videoarte. A gente tem 5 obras de videoarte do Cal Guimarães na peça que ficam na instalação para as pessoas virem quando elas fazem a visita. As obras dele ficam passando na instalação. Aí a gente tem um elenco, né, que é o Chico Pelúcio, do Grupo Galpão, o Lenine Martins, que são atores mineiros maravilhosos. O Chico Pelúcio também faz a luz junto com o Rodrigo Marçal, a composição musical do Gabriel Lisboa. E a gente tem o Paulo Bezerra, que é o tradutor de Dostoiévski, que fez a pesquisa com a gente do início. Então é uma turma muito impressionante. E é por isso que a peça, eu acho que teve esse sucesso. A gente, né, teve os prêmios, tiveram as indicações, que foram 34 indicações. A gente teve, todas as temporadas que a gente fez, a gente tem ingressos esgotados, as pessoas gostam muito do espetáculo, ele toca profundamente, porque foi um lugar nosso de fazer esse lugar no chão e direto, né? Não é nada que ninguém sai sem entender, Dostoiévski, não, é popular, é simples. A gente está ali para falar mesmo com uma conversa, né? Com essa beleza também artística toda e tal. Esse time competentíssimo. E a gente, um detalhe que a gente está falando de uma tragédia, né? Mas é uma peça lindíssima e é uma festa. É uma festa de aniversário e o público é o convidado especial. E ainda tem surpresa, porque o Príncipe Mística está ali entre os espectadores. Que legal! E Flávia, você perguntou da oficina, não te respondi, né? Desculpa. É verdade. Inclusive, você já pode até emendar na próxima que eu vou fazer, porque essa peça, eu soube que ela está desde 2019, né, em cartaz, e vocês ficam ainda uma temporada aqui em Brasília e depois, diante disso, ela segue? E sempre com oficinas? Ou você movimenta isso no projeto? Como é que funciona? Sempre com oficina, sempre que, né, a gente sempre oferece as oficinas, que é uma forma também de compartilhar o trabalho, né? Então aqui na Caixa a gente vai ter uma oficina comigo, uma oficina teatral, que é o compartilhamento do processo criativo que desencadeou no espetáculo. Agora de cabeça eu não sei o dia, mas tem mais informações no caixacultural.com.br. Eu esqueci o dia exato aqui da oficina. Mas assim, a gente sempre faz. A gente gosta de abrir o espaço para ter essa instalação artística para as pessoas conhecerem. A gente gosta de dar oficina. E também tem um outro trabalho que a gente faz, que é o Van ao Teatro,
que é de trazer pessoas da periferia. Eu tenho uma cola aqui, tá? Para ajudar a Flávia. A oficina acabar, um passarinho me disse que é dia 9/9. Isso mesmo. Terça-feira, a partir das 14 horas, tá bom? Exato. E a temporada fica de 5 a 14 de setembro, é isso, né, Flávia? Exato. Eu vou pedir então para você, por favor, fazer o convite ao público, tá com você, fica à vontade. Gente, é uma alegria estar aqui em Brasília. Tem muito tempo que a gente quer vir apresentar a Anastácia aqui. Estamos aqui na Caixa Cultural Brasília, esperando vocês no teatro. Eu tenho certeza que vocês vão se apaixonar por Anastácia. Vamos avolumar esse grito de força, de fortalecimento na luta das mulheres pelo direito à vida, à liberdade. E você será o nosso convidado especial na Caixa Cultural Brasília, do dia 5 a 14 de setembro, 20 horas, de terça a sábado, domingo às 19 horas. E no sábado, no dia 13, a gente tem 2 sessões. Às 17 horas, a gente tem a primeira sessão com um intérprete de Libras. Então, quero convidar todos vocês. Os ingressos estão disponíveis na bilheteriacultural.com.br. Acertei? Acertou. Flávia Piramo, que estará com Anastácia e grande elenco na Caixa Cultural Brasília. Flávia, uma honra para nós receber você aqui, viu? Fica aí o nosso abraço e desejo de sucesso a você e a todo esse grande time que está fazendo esse espetáculo maravilhoso, e as portas da TV Cultura vão estar sempre abertas. Muito obrigada. Eu amo a TV Cultura, uma honra, uma alegria estar aqui. Espero você no teatro também. Com certeza, quero muito ver esse espetáculo lindíssimo, e eu quero agradecer a você também pela sua companhia, pela sua audiência. Quero te lembrar que agora a gente só volta na segunda-feira. Desejo a você um excelente final de semana. Aproveita para ver Anastácia, não perde, porque começa hoje, tá bom? Uma boa tarde para você, um bom final de semana e até segunda. Tchau.